falar, ela é doutora em medicina, analista junguiana aqui de Curitiba. Ela vai falar sobre a jornada do herói e processo de individuação no transplante de medula, desse transplante de células tronco, tá certo? Ela trabalha muito aqui no Hospital das Clínicas da UFPR. Bom dia, Laura, tudo bem? Bom dia, Laura. Não, bom dia, Maribel. Maribel está sem som. Está sem som, Maribel. Talvez a gente tenha que fazer a mesma coisa que eu fiz com a Pauline. Aqui. Não? Conseguiu? Está com som? Eu acho que sim. Agora está com som, então. Maribel, conseguiu carregar a apresentação? Consegui. Não está aí? Está ótimo, então. Está aqui, já está aqui. Então, gente, é um prazer, Maribel, bom dia. É sempre um prazer vê-la. Infelizmente, a gente não conseguiu se encontrar para tomar um café, nada, né? Porque está muito perigoso, então vai ter que ser tudo virtual. Então, eu vou abrir para Maribel. Maribel, você tem sem grandes problemas do tempo, tá bom? Tá ótimo. Tá? Você ali vão atrasar 15 minutos daí a tua saída. Tá certo? Então, gente, vamos continuar. Maribel, eu vou sair daqui e vou deixar você. Prazer, então, Maribel. Prazer. É muito bom estar aqui. Agradeço a oportunidade, a delícia desse encontro e o significado dele, né? Porque é o resultado do teu esforço, do teu trabalho, né, na organização do livro. Bom dia a todos, entre telas. A parte que cabe para mim é o capítulo 6. Kevin, só um minutinho, por favor. Abre. Desculpe. A parte que me cabe é o capítulo 6, que é a jornada do herói no processo de individuação e do transplante de medula óssea, né? Então, esse capítulo, ele é uma composição metafórica entre esses três temas: o herói, né, o mito, a sua jornada, o processo de individuação e o processo do transplante também, porque é um cenário que gera uma possibilidade aonde a potência arquetípica que está expressa no mito, ela pode ser apresentada. E nós, enquanto psicólogos, nós podemos trabalhar aquelas narrativas, conteúdos, aquilo que o paciente traz, para amplificar a consciência, para que ele possa ter um entendimento dessa experiência que ele está vivendo. Vamos ler. Vamos ler aonde. Para mudar o slide, me desculpem, gente. Só um pouquinho. Ok. Então, desde os tempos mais remotos, quando o homem ele se vê diante de um mistério, de uma incógnita, de uma angústia, de um não saber, ele procura descobrir, entender o que está por trás, qual é o conhecimento que lhe falta. Mas antes de ter a realidade, a concretização, ele tem ideias, ele tem imagens, ele tem emoções, ele tem fantasias imagéticas de toda a ordem, e a partir disso é que é possível uma concretização, é um ponto de partida. Nós podemos dizer que a mitologia, ela pode ser vista como o berço do transplante em si. E eu ouso dizer que o transplante, ele tem um tema arquetípico. Em que sentido? É que tem um receptor e tem um doador. O encontro desses dois, a infusão de células-tronco, que é posta no paciente, no receptor, não vai ser a mesma coisa. Vai dar
um terceiro elemento, não é 1, 2, 3, se tem um terceiro elemento, e como tal, se tem um novo, se tem um renascimento, se tem uma transformação. E o mito é isso, a mitologia é isso, é uma imagem que ela pode transitar, ela pode trazer uma nova perspectiva, um novo olhar, e com este novo olhar se tem um modo de ser, um novo modo de ser, um novo modo de funcionar, né? Tem uma mudança, tem uma transformação, então se tem, em outras palavras, pode-se dizer que se tem uma cura. Né? E eles, aqui tem uma imagem, espero que vocês estejam vendo, aqui tem uma imagem das experiências que eles faziam. Então, historicamente, quando se busca a etiologia, o início dos transplantes, para se ter o que se tem hoje, de forma científica, específica, tão complexa, na verdade, no seu início, historicamente, o que se mostra é que eles começaram a fazer enxertos na flora, né? Com algas marinhas, com outras plantas, e vendo o que resultava daquilo. Na sequência dos estudos, das pesquisas, dos investimentos, eles começaram, então, com os transplantes na fauna. Né? E aqui tem um exemplo histórico, aonde foi feito, né, o transplante de uma outra cabeça sobre a cabeça desse cachorro. É óbvio que aí houve toda uma rejeição e houve toda uma infecção, né, generalizada, mas com isso eles iam aprendendo o que estava acontecendo e buscando os significados disso e fazendo novas experiências. Aqui nós temos um outro exemplo, né? Onde eles pegaram um cachorro da cor preta e um cachorro da cor branca e transplantaram as suas pernas, né? Para ver também o que sucedia, como que eles reagiam, até que etapa que havia uma aceitação e quando que surgia a rejeição e de que forma era essa rejeição. Aqui é um outro exemplo, onde pegavam galos e implantavam, né, infundiam a espora do galo, né, tiravam lá das patas dos galos e colocavam na cabeça. Após eles pegarem todos esses animais, eles começaram as experiências também em humanos, né? Então, às vezes, o próprio cientista, ele tirava um pedaço da epiderme, um pedaço da pele, do nariz e punha no braço, ou vice-versa, em várias partes do corpo. Muitos desses cientistas, eles morreram por conta do processo de infecção e de rejeição, mas foi assim que eles foram aprendendo e avançando. Então, entrando no mistério, entrando no desconhecimento, é que eles puderam avançar e não ficar. O mito foi o mito, a fantasia, ela é sempre uma possibilidade criativa, ao passar pelas ideias, pelas emoções, você pode ir trazendo para a materialização disso. Assim foi com a história do transplante, eu não vou adentrar mais nisso, porque não é o foco principal do capítulo, o foco principal do capítulo é o caso clínico apresentado, que é denominado como gladiador, por conta dos conteúdos e das imagens e da simbologia que o próprio paciente trouxe. Né? Lembrando aqui, tem um conceito do Joseph Campbell, que eu gosto muito, que ele fala que a mitologia é a canção do universo. Então, é muito maior.
do que nós podemos acessar, do que podemos compreender. Isso significa que o mito, ele tem, ele expressa, tem a expressão do arquétipo. E o arquétipo nós não acessamos sua imagem, né, como todo mundo sabe. Então, tem uma aproximação de algo que é universal, por isso que ele se mantém ao longo da história, enfim, ao longo dos tempos, né? Mas essa canção do universo, essa música, todos nós dançamos, uma hora, outra, mais ou menos, com mais consciência ou menos consciência, mesmo que a gente não conheça a melodia. Então, o processo de individuação, o trabalho do psicólogo, é ajudar o paciente a compreender a melodia da dança que ele está dançando, né? Ou que está tentando, ou que não consegue dançar, ou que não consegue sair dessa dança, né? Então, tem que ter uma mobilidade, uma motivação interna do paciente, mas através dos conteúdos que ele traz, através da melodia que ele traz, nós podemos, junto com ele, ir compreendendo que tonalidade, que música é essa, né? Então, se o mito é a expressão arquetípica, isso significa que o que importa, e nós precisamos trabalhar, é o tema arquetípico, porque a imagem arquetípica, ela pode mudar de roupagem, é como se fôssemos ver uma peça teatral, né, e que os personagens, enfim, podem fazer uma caricatura, ou podem trazer de uma forma mais clássica, ou mais contemporânea. Então, a roupagem, as versões, elas mudam, né? Mudam conforme a composição arquetípica, conforme esse fazer, esse ajustar com as demandas internas e externas, conforme a biografia, conforme a historicidade do paciente, momento de vida dele, e a capacidade dele se pôr e se implicar nesta jornada, né? Seja a jornada do transplante, né, que é um paradoxo, ao mesmo tempo que ele é a possibilidade de cura para muitas doenças hematológicas, oncológicas, metabólicas, enfim, ao mesmo tempo que ele pode trazer a cura, ele pode fazer um atalho para a própria morte, né? Em média leva um mês, mais ou menos, é uma série de variantes, mas, digamos, leva um mês nesse primeiro momento do transplante. Ele é longo, tem o pré, o péri e o pós, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas, digamos, nesse processo de se submeter a receber a infusão das células-tronco, que vejam, as células-tronco hematopoéticas, elas também são chamadas de células-mães, e também são chamadas de células totipotenciais. Vamos trazer isso, né? Isso é biológico, mas vamos trazer isso para a composição psíquica, né? Existe uma matriz biológica que precisa se diferenciar, que precisa proliferar para o próprio desenvolvimento, né, hematológico, né, para a saúde do paciente. E se nós pensarmos na psique como uma matriz, também é o caos e precisa se diferenciar para que se desenvolva, para que a personalidade vá ganhando mais consciência e vá tendo uma qualidade de relacionamento, né, e de troca, em termos de eixo ego e self, mais profundo. Então, o que existe é o potencial, mas é necessário, são
nós dependemos das possibilidades existentes. E esse capítulo, ele traz o transplante de células-tronco, de células-mães, como uma possibilidade de despertar, de mobilizar as forças e as tendências do paciente para que ele avance nessa jornada, para que ele, enquanto herói, ele possa, primeiro, aceitar se submeter ao transplante, aceitar que existe a possibilidade, a ameaça real e imaginária dele vir a falecer, né? Lidar com essa realidade interna e externa, e junto com isso se pôr a refletir sobre a sua vida, o seu lugar na vida, o que fez, o que não fez, e o momento que ele se encontra, né? Quando nós pedimos para os pacientes qual é o significado, qual é o que eles entendem, como é o transplante simbolicamente para eles, a grande maioria traz o mito do renascimento. A maior parte fala de um renascer, mas nem todos olham que para você renascer, você tem que morrer. Seja morrer literalmente, ou seja, sofrer as pequenas mortes necessárias, como foi dito, né? Por mais que a mãe seja boa, a realidade psíquica e a realidade externa que mostra que requer um esforço, que requer um compromisso nesse processo de desenvolvimento. Ele não vem do nada, né? Mas muitos não olham que o renascimento, ele solicita uma morte, né? Seja a pequena ou as grandes mortes. O transplante, ele é um tratamento clínico que, nessa analogia do renascimento, estão presentes muitos conteúdos, né, de esperança, de expectativas, e também das tendências, das forças internas do paciente, né? Me refiro em relação à energia, né, se ela é mais progressiva ou se ela está em uma condição mais regressiva, como nós encontramos em muitos pacientes. E nem todos querem passar pelo processo. Muitos dizem, eu gostaria de dormir e acordar quando tudo tivesse terminado, né? Às vezes preciso tomar uma injeção aqui, e isso é mais doloroso do que fazer uma outra intervenção se receber a anestesia geral, né? Então, prefere não vivenciar as experiências, porque se uma pequena já é assustadora, a fantasia faz com que eles pensem que não darão conta disso, e muitos não dão, mas muitos se surpreendem e se descobrem mais fortes do que imaginavam, né? Nesse sentido, o transplante é um contratempo, não é um tempo que você quer, é algo que te faz parar, é algo que te faz pausar, sair da tua rotina normal, dos teus vínculos e aproximações, do teu dia a dia, enfim, né? Então, nesse contratempo, é possível esse processo de individuação, que também nós podemos compreender como in natura, como algo não natural, no sentido de que requer um esforço, requer um envolvimento e um comprometimento interno. Como vocês sabem, né, o processo de individuação pode ser durante toda a vida, se nós pensarmos dentro da escola desenvolvimentista, né, junguiana, mas também nós podemos pensar que o processo de análise é um fomento, ele estimula, ele possibilita
despertar um questionário, mas eu diria quem vai para uma análise, ele já está em processo de, de, de se questionar, de se pôr em questão, né? A outra forma são as experiências de vidas arquetípicas, como nascimento, morte, casamento, e etc., né? Aonde isto pode também trazer contribuições para que você vá tendo uma amplificação da própria consciência. E o que nós estamos vendo aqui, né, pensando no transplante de medula óssea, transplante de células tronco hematopoéticas, é uma diversidade, de fato, porque tem riscos reais, e mobiliza os medos, as fantasias, os riscos, o imaginário, né? E aí vai o colorido vai de acordo com as cores da própria personalidade. Mas é preciso angústia, e é preciso angústia para você refletir. Ou eu posso dizer, na reflexão, a angústia comparece. Então, esse pensador aqui, uma outra versão, né, mais atualizada, ele mostra, né, que é preciso parar e se debruçar para aquilo que faz sentido e que pode ganhar significado na própria vida. Então, tem a balança, né? Tem o fiel, o que de fato, né? O quanto que esse ego, ele tem estrutura para dar conta, não apenas como ego heróico, mas também como ego protetivo, e como que ele diferencia, o que ele põe na balança, o que pesa mais. Toda a experiência tem pontos construtivos e negativos, né, destrutivos, né? O que o assombra, quais são os aspectos sombrios que estão presentes? Tudo isto é posto nessa balança, é medido, é mensurado, mas não no sentido apenas quantitativo, às vezes quantitativo também, mas principalmente no sentido simbólico, né? O que realmente tem valor. E quando vemos a escala dos valores da vida, geralmente, antes do transplante, e no nosso paciente, no paciente que é apresentado aqui, antes do transplante, o que importava era a titulação, o status, o dinheiro, a carreira, o sucesso, etc. Após o transplante, essa escala de valores pessoal, ela teve uma mudança, ela teve uma transformação. E aonde a ânima, ela vai com a amorosidade, amaciando o coração de alguém que era sofrido, mas não se via como tal, se via como indestrutível. Bem, como foi dito, né, o processo de individuação, então, ele te põe, ele influencia através de uma força e de uma tendência, né, mas ele pode te levar a uma amplificação da consciência e uma qualidade de relacionamento, de se colocar, de estar, de entrar em relação, e não apenas estar na relação. Hoje, né, se pensarmos na pandemia ou não, no pandemônio que é a pandemia ou não, o que nós vemos hoje é que existe muita distração, e que muitas vezes é entendido como entretenimento, é um entretenimento, é uma folga, é um relaxamento, e muitas vezes é mesmo. Só que no excesso, na exacerbação, esse entretenimento, ele ganha sentido de distração. Distração para quê? Para que se distrair tanto? Para que estar todo o tempo teclando e olhando para a tela, né? Então, aí tem um significado que tem que ser visto e tem que ser posto. Então, o paciente apresentado no livro, ele, de certa forma, ele estava
capturado, ele estava tomado pelas distrações e pelas vantagens e privilégios que ele tinha com a conta bancária, com os títulos, com as regalias que ele tinha pelo status que ele tinha, né? E nisso, o vazio interno nem sempre era percebido, ou quando era percebido, intensificava a distração. Estou falando do paciente, mas é algo para nós olharmos para isso também. Porque ser pensador, refletir, contemplar, olhar para aquilo que é nosso, que é do estranho que vive em nós, daquilo que não conhecemos, é trabalhoso. E você nunca sabe, ao entrar nesse mundo interno, o que ele vai te mostrar, o que ele vai te trazer, né? Ou, se olhar para a vida externa, também o que essa vida externa, ela vai te mostrar. Né? É olhar e ver. E quando você vê, você é tocado por uma imagem, por uma ideia, por uma emoção. Muito bem. Vejam, considerando a jornada, então, dos mitos, né, considerando a temática desse capítulo, o arquétipo do herói, ele entra em funcionamento cada vez, em cada momento, que é necessário uma atitude heróica, que é necessário enfrentar, quer sejam, essa é uma foto, né? Então, sejam seus demônios, sejam seus daimons, seja o seu mistério, sejam suas verdades, mentiras, enfim. Toda vez que você precisa desta força de enfrentamento, ou de fuga, ou de constatação, o mito do herói, ele tende a se apresentar. Mas ele não é para lutas corriqueiras, são lutas que requerem a morte de um dragão por dia, ou que requerem que você deixe morrer aqueles aspectos que não servem mais para a tua história, ou que não servem mais para o momento da tua vida. Né? Ou olhar para testemunhar para a própria morte, né? E tornar isso consciente. Então, nessa caminhada, o que nós vemos é que o maior desafio do herói é o que ele carrega, que é a carga dele mesmo, é aquilo que ele é. Né? Então, é essa bagagem das suas experiências, da sua história, da sua concepção, cosmovisão, enfim, daquilo que ele é e que precisa estar em constante atualização para que possa se transformar, né? Que possa ampliar no processo, possa avançar no processo de desenvolvimento da própria personalidade. Né? É a carga do herói, então, é ele mesmo. E quando o nosso paciente se apresentou no transplante, o transplante era um grande desafio, mas o desafio maior para ele foi olhar para a própria vida, foi reconhecer aspectos que ele insistia em manter, mas que não se sustentavam mais na vida que ele estava, não faziam mais sentido na vida que ele estava levando, né? Aqui eu coloquei essa frase, né? Porque todos nós estamos numa jornada, estamos numa etapa cíclica da jornada, seja em relação a um aspecto ou outro. Nós vivemos muitas jornadas que são importantes durante o processo de individuação, durante o processo da própria vida no primeiro. Então, enquanto caminhante, o caminho, ele só será feito se
se andarmos. E é um passo de cada vez. Né? O caminho, ele se faz, o processo se faz caminhando, avançando, seguindo, ousando ir em direção ao desconhecido, ousando sair da zona de segurança. Então, o herói, ele precisa partir, ele precisa se separar dessa zona de segurança. Ninguém se torna herói em casa, na zona de conforto, sem nenhum questionamento, sem se pôr a trabalho, né? Então, é preciso partir e é preciso passar pelos processos de iniciação, compreendendo aí como provações, como desafios, enfrentamentos, para que possa retornar, mas não retornar do mesmo jeito. Não adianta chegar na terra nova, seja ela qual for, e apresentar os mesmos comportamentos, porque a história vai se repetir. E aquilo que a gente resiste, o Jung diz, se torna o destino. Então, nós precisamos nos recriar, renovar, para que a gente possa, nesse caminho, né, sacrificar o quê? Né, o que é sacrificar? Sacrificar é tudo aquilo que nós temos que abrir mão daquilo que nos agrada, que nós gostamos. Então, o paciente, olhando de forma superficial, eu posso dizer o sacrifício é a presença da doença, é a presença do transplante, mas não, o sacrifício é abrir mão, é não ter o acesso à saúde que ele tinha, é perder a saúde, é perder esse estado, essa condição, e é tornar-se doente, e precisar de um tratamento de alta morbidade, comorbidade. Mas o verdadeiro lamento está em perder a saúde. Que sacrifício? O verdadeiro sacrifício significa abrir mão daquilo que gostamos. Então, o herói, se ele carrega, né, seu grande desafio é ele mesmo, o grande desafio é o desapego, é abrir mão do que está envelhecido e se abrir para o novo. Então, seja qual for a manifestação, né, seja qual ordem, seja facilitadora ou não, ela requer um esforço, ela requer um trabalho. Né? E no transplante de medula óssea, não são apenas as células progenitoras que proliferam, as ideias, é uma tempestade de mil imagens, acontecimentos, flashes do que viveu, do que não viveu, do que fez, do que não fez, do que gostaria de ter feito diferente. Então, nós precisamos entender essa imagem, essa jornada, para ajudar o paciente a seguir em frente naquilo que ele precisa seguir, naquele chamado da vida. Né? Aqui eu contarei rapidamente, né, apenas alguns recortes do caso, e é isso que eu falei agora, é preciso renascer, né, renascer do ventre da dor. Né? Então, é preciso passar pelo canal apertado, é preciso, no transplante de medula óssea, é eliminado totalmente a defesa imunológica para que ele não rejeite as células do doador quando ele receber. Então, ele fica zerado, ele não tem defesa nenhuma. Né? Então, é um ninho, a medula óssea é um ninho esvaziado que receberá novas células e que sim tem uma transformação, não só psíquica, não só biológica. Por exemplo, se eu sou A negativo, se eu recebesse de um doador O positivo, a minha tipagem sanguínea passaria a ser O positivo. Então, tem um marco sanguíneo que define essa transformação.
e psiquicamente também. Tem as células que germinam na nossa matriz, na nossa psique, e que elas vão brotar outras diferenciações, um outro modo de ser perante a própria vida e perante a própria existência. Novamente, tudo é posto na balança. O paciente em si era um senhor entre 40 e 50 anos, e ele vinha de uma família extremamente pobre, com uma prole grande e com pais mais, assim, com uma atitude menos acolhedora, vamos colocar assim, e ele cresce nesse ambiente e sempre cresce quase que por si só e com o objetivo de ganhar poder, de poder mandar, de sair da condição de dominado para ser dominador. E assim ele se transforma na vida, né? Ele acaba por conta de todas as conquistas que ele faz, em termos acadêmicos, econômicos, social, cultural, ele abandona a família de origem, não entra mais em contato, porque era discrepante com o estado atual dele, e a família atual que ele construiu, né, com mulher e filhos, havia todo um relacionamento muito difícil, pouco amoroso. Houve uma repetição daquilo que ele havia vivenciado lá atrás. Ele traz todas essas projeções e assim ele vai construindo. Ao longo da história, né, ele acaba tendo uma separação litigiosa e a família antiga ele rejeitou, e a família atual o rejeitava, não o aceitava, e com isso ele foi caindo no processo do alcoolismo, acabou perdendo emprego, status, etc., e foi nesse contexto que ele acaba recebendo o diagnóstico de leucemia mieloide crônica e precisa vir realizar, se submeter ao transplante de medula óssea. Acho que, sinteticamente, é isso que eu posso dizer. E esse paciente, ele foi, durante o processo, revendo quem ele era, né, quais os caminhos que ele havia feito, o que ele tinha transitado ou não, né, tinha passado ou não, quais eram as passagens dele, quais eram seus conhecimentos, suas relações, experiências, perdas e ganhos, conquistas e fracassos, sacrifícios, né? Então, não apenas em termos da mochila externa, vamos colocar assim, mas da mochila interna, ele foi fazendo toda essa revisão, né? E fazendo uma retomada desse percurso de vida, né? Então, o importante aqui é para onde que ele vai, né? Qual é a direção do transplante? Vai ter sucesso, não vai? Mas ele estava, então, caminhando, fazendo a passagem, passo por passo, e tentando compreender como que ele chegara no ponto que ele chegou. E se deparando com uma dor profunda, né? Da solidão, do ser solitário que ele não só estava ali, mas que ele sempre foi no percurso da vida, uma vez que ele não expressava, ele não manifestava sua intimidade, ele não sabia não sabia entrar em relações de intimidade afetiva. O Jung e o James Hillman, ele traz, né, não é só a gente compreender o processo do paciente, mas tentar ajudá-lo para que ele compreenda o processo da vida dele. Então, esse é o trabalho da análise, né, dessa amplificação, para que ele pudesse
avançar nesse autoconhecimento. Um dia, sem mais nem menos, ele faz o seguinte relato. Ele comenta que sobre uma imagem, ele não sabe se ele sonhou ou se era o que uma vidente que ele foi numa vidente há uns 3 anos antes, ele tinha ido, e que ela tinha dito que ele viveu numa vida passada, em outras vidas. Uma das vidas foi que ele tinha sido um gladiador, e que ele era o preferido, né, do povo que frequentava a arena lá dos leões, por conta que ele era muito agressivo e ele matava todos os leões, e ele matava também nas lutas com outros gladiadores, e ele acabava sendo sempre aquele que escapava, porque toda luta, né, como a gente vê em filmes, né, mata ou não mata, enfim, ele acabava sempre matando o seu adversário. Ele conta isso, ele não sabe se foi parte do que a vidente havia dito, ou se isso fazia parte de algum sonho que ele havia esquecido, ele não lembrava mais disso. Mas, que no dia que ele relatou isso, ele narrou, ele diz que essa imagem veio e que ele compreendeu. Então, né, na sequência, ele foi tendo o entendimento simbólico e metafórico dessa imagem dele como gladiador, que então nessa vida ele tinha vindo para se redimir, para pagar aquilo, pagar a culpa, né, para agora dar o sangue dele, uma vez que ele havia tirado o sangue de muitos filhos, de muitos homens, de muitas pessoas, lá nessa vida anterior, né? Então, agora, esta vida tinha um significado aonde ele precisava pagar com o próprio sangue, né? Então, não mais ser o gladiador, mas ser o paciente, ser aquele que teria o seu sangue derramado. Lembram quando eu falei que o transplante tem uma mudança do sangue, né, de tipagem sanguínea, o que você tinha, pode, não sempre, pode se tornar algo diferenciado. Psiquicamente, né, ele se via, então, como gladiador, seja em decorrência desta imagética da vida passada, não estou entrando no mérito se existe reencarnação ou não. O que eu estou trazendo aqui é como o paciente compreendido. E é isso que eu preciso compreender e trabalhar junto com ele, né, numa circunambulação para que ele possa amplificar essa imagem, né? E aí nós vemos na integração da palavra gladiador, nós vemos também que tem uma ferida, não é? Ele fere, mas ele também tem uma ferida, e é essa ferida que precisa ser considerada, porque enquanto o herói que mata, não se tem a percepção da dor, não se tem a percepção que também pode morrer, né? Que também pode ter a própria morte. E o herói, quando não tem uma luta, um desafio, algo que o mobilize, é como se ele estivesse morto, né? Então, esse paciente, ele foi conseguindo integrar, né, e buscar o seu coração no sentido de amorosidade, de integração, de inteireza, né, daquilo que ele era. E vejam que eu falei, entre 40, 50 anos, então, na segunda metade da vida, né, o elemento feminino do homem inesperadamente se manifesta e tenta forçar,
certa modificação da personalidade. Em outras palavras, aquilo que era tão importante, que ceifava, que matava, que era rígido, que era áspero, né, que não entrava em relação, está pedindo um arredondamento, está pedindo um movimento mais circular, está pedindo para que saia dessa posição tão angular, né? E esse foi o processo, o andamento, né, que me fez. A partida dentro do mito, do ciclo do herói, ele vai possibilitando essa diferenciação com as vivências das provações, com as vivências dos sacrifícios, e daí que se extrai o sangue, deixando a energia da individuação mais livre para seguir nesse processo, né, de individuação, de autoconhecimento. Né? Transplante de célula tronco hematopoética. Então, para esse paciente, né, teve o significado da redenção pelo sangue derramado, né? Muito mais pelo gladiador, agora tendo consciência de uma ferida, do que o gladiador como uma figura do mal, do ruim, do maléfico, unicamente. Né? Então, nessa compreensão metafórica, né, do diagnóstico do LMC, do adoecimento, o tecido sanguíneo do sangue, esse líquido, ele ganha um sentido não só em termos da possibilidade da sua cura física, mas também enquanto imagem, né, do sangue alquímico, daquele que se transforma e é transformador. O seu sacrifício ganha o sentido de redenção pelo sangue derramado em arenas na sua vida passada, literalmente falando. Mas a vida pode ser vista também como uma arena, aonde você tem um embate, tem os relacionamentos, e você pode ter uma atitude mais de compartilhar ou mais competitiva, que foi o que ele teve na sua primeira metade da vida, né? Então, ele precisava, na concepção dele, redimir todas as mortes cometidas. Aqui a gente pode compreender quantas mortes, por vezes, uma palavra pode causar, a forma de se relacionar, a ausência, apesar da presença. Lembram quando eu falei do entretenimento, da distração, o quanto estar presente, se está presente realmente, ou se está ausente, né? Então, é necessário esse perdão divino, né, ao fim da jornada, mas é necessário, antes do perdão divino, você poder se perdoar pelas dificuldades, pelas falhas, e buscar um novo jeito de se relacionar. Né? Então, a morte, ela é vista como uma derrota e um fracasso. Né? E isso está presente na vida. Para haver vida, para haver evolução, desenvolvimento, ela é necessária, seja no mundo psíquico, seja na realidade maior como um todo. Né? Mas isso possibilita o processo de transformação. Então, é preciso levar em conta que o homem, por mais que ele sofra, né, e por mais que exija um esforço enorme a jornada, né, a jornada de cada um, os ciclos de cada um, os desafios, isso pode possibilitar recriar-se, né, um jeito diferente de ser. Então, essa jornada, quando ela é consciente, quando o processo de individuação tem um andamento, tem um fluxo, não fica estagnado, ela é preciosa em termos do fluido da vida. E o sangue, ele pode ser compreendido como um fluido da vida, aquilo que liberta. Né? E nós podemos ficar num impasse entre o tormento superior da crucificação, né,
e o tormento inferior da tortura sensitiva. Os dois, eles são dolorosos. Então, eu posso seguir no processo de individuação, eu posso passar pelo processo do transplante de medula óssea, como se fosse um renascimento e não olho para mais nada, ou eu posso aproveitar essa possibilidade disso que o potencial arquetípico e mitológico apresenta, para que eu tenha consciência, para que isso que eu esteja experienciando ganhe sentido, ganhe significado. Né? Estamos quase finalizando, né? Então, o gladiador e o paciente, né? Em outras palavras, esse ser, esse ente, ele se dá conta, ele integra essas forças daquele que fica gladiando em relação à vida e daquele que tem a ferida, que nós podemos pensar no mito do curador ferido, né, dessa integração, dessa inteireza que vai ganhando espaço dentro dessa experiência de dor, dentro desse ventre ou desse vaso alquímico que é o transplante, o centro de transplante de medula óssea. O Edinger, ele diz que as escrituras, elas atribuem ao sangue de Cristo características bem definidas, como o sangue de Cristo, ele limpa a mácula do pecado e liberta da culpa inconsciente e santifica. Vejam que foi isso que o paciente foi vivenciando ao longo do seu processo. Em termos psicológicos, entende-se a introdução da dimensão sagrada ou arquetípica na consciência pessoal. Então, ele passa a enxergar muito mais e a estar mais inteiro, né, naquilo que ele estava vivendo. Então, com todo esse processo, ele conseguiu se reconciliar. Lembram que a maior bagagem, a maior carga do herói é ele mesmo. Então, ele fez uma reconciliação com ele, né? Com suas feridas, com as suas dores e com as suas potencialidades, as suas capacidades. Né? No caso desse paciente, esse entendimento simbólico do transplante foi de grande ajuda para ele. Outro importante atributo do sangue de Cristo é a capacidade de reconciliar, como foi dito, e trazer paz aos contrários, aos conflitos internos que ele tinha. Essa composição metafórica, ele conseguiu se descobrir um homem forte, firme nos propósitos, mas também um homem de coração bom. Ele conseguiu ter uma ânima mais acolhedora. Ok. Esse aqui é para finalizar, então, né? Para os egípcios, então, o nascimento, ele tem uma relação com a luz, né? A luz da consciência. Você precisa da luz da consciência para se tornar indivíduo, né? A mãe, quando ela engravida e o filho nasce, quem nasce é o filho. Mas para você se tornar um indivíduo com uma posição, uma atitude, né? E tornar legítima a sua história e assumir a autoria da própria história, você precisa ter a luz da consciência. Né? E quando, ao término da sua jornada, então, segundo os egípcios, apresenta-se a balança da justiça. E a balança da justiça, ela vai ver se o que você está dizendo é verdadeiro ou não. Né? Se faz sentido ou não. Se está coerente com aquilo que você é, ou vamos dizer assim, faz parte de uma persona social, pessoal, etc.
ou de um estado. É verdadeiro aquilo que você traz? E na concepção deles, eles colocam uma pena num prato da balança e o coração da pessoa no outro prato. E o coração, ele deve ter a leveza de uma pena. Então, o nosso paciente, antes do transplante, nós poderíamos dizer que o peso do coração o mataria. E após esse processo, essa jornada, essa caminhada, o seu coração apresentou a leveza de uma pena, né? Por conta da plenitude, apesar do óbito ocorrido. Gostaria agora de ler, só para finalizar, né, essa frase do Joseph Campbell, que é belíssima, né? E eu acho que faz esse fechamento, enfim. O que eu posso dizer é que o paciente, antes de ler a frase, o paciente ele vem com a mochila dele, com as narrativas, os conteúdos, conscientes, inconscientes, etc., né? E aos poucos, isto pode ir se clarificando através do processo da análise e através da própria diversidade, do olhar para essa diversidade, dos efeitos dela sobre as reflexões e entendimentos dele. Então, trabalhar com os mitos, com a imagem mítica, com esse conhecimento, quando é o próprio paciente que traz, né, de uma forma direta ou indireta, é muito enriquecedor, porque a psique está apresentando. Então, ela, nesse sentido, é como se ela dissesse para a gente, ele tem condições de olhar para isso. Senão ele diria, bobagem, isso não é dado, nem faria sentido. Se ele trouxe, tem algo, tem uma razão de ser. E a gente precisa olhar junto e compreender o que ele está entendendo para ajudá-lo no avanço da própria compreensão. Lerei a frase. Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus, encontraremos um tesouro. E lá onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos, nos recriamos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência, ao mundo da nossa interioridade. E lá onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Muito bonito, muito significativo. Ok, obrigada mesmo. Espero não ter passado muito do tempo. Obrigada. Estou aberta a perguntas. Será que eu estava falando sozinha? Terminou? Maribel? Então, deixa eu agradecê-los, então, Maribel, a apresentação. É sempre bastante enriquecedor, trazendo a experiência dela lá no transplante. Então, eu vou abrir o seguinte, eu vou abrir agora para as perguntas, mas a gente vai ter que ser rápido, porque a gente está um pouco atrasado na coisa, então uns 5 minutinhos, assim, senão eu vou fazer se ninguém fizer, eu vou fazer uma pergunta. Gente, se quiserem, agora que eu estou aprendendo também a manejar a plataforma aqui, quem quiser fazer perguntas, gente, pode digitar aqui no bate-papo público, que daí eu tento deixar o microfone livre, tá certo? Senão eu vou fazer a primeira pergunta, Maribel. Quando a gente fala do enfrentamento do herói, a gente vê sempre um lado positivo e esquece a questão do sacrifício do herói, né?
entende? A parte escura mesmo, a noite escura que se coloca. Então, há uma tendência, muitas vezes, das pessoas espiritualizarem plano de Deus, alguma coisa. Eu queria que você falasse essa questão um pouco da experiência do sacrifício do herói e dessa noite escura da alma nessa trajetória de enfrentamento da doença pelos pacientes. Ok. Tentarei sintetizar. Me veio uma frase do Thomas Moore, né, no livro dele, Noites Escuras da Alma, onde ele diz que o paciente, a pessoa, o indivíduo, enfim, ele precisa passar pela noite escura, ele precisa, né, ou se pensar em termos de Joda, ser engolido pela baleia, né, esse tempo, essa pausa, ela é necessária, mas o que nós queremos? Não é só o paciente, o que nós queremos? Nós queremos que à noite, se alguém tem uma insônia, tem uma dificuldade de se trazer no sentido literal, mas no simbólico mais ainda, se queremos que anoiteça, que amanheça rápido, nós não queremos passar pela noite escura. Só que para ter a transformação é necessário um tempo. A Verena Cassa diz isso, né? A alma precisa de tempo. Então, nós precisamos do tempo, nós precisamos da fermentação, nós precisamos de uma pausa para que haja reflexão, haja um olhar. Não é só para que haja uma ideia, não é só a ideia em si, mas é que a ideia, ela possibilita um jeito de olhar. E como se olha para isso é que vai trazer a transformação. A frase do Thomas Moore, que eu estava me referindo, que é isso, a noite, passar pela noite escura, é que ele diz que a parte mais clara dessa noite escura é quando inicia o amanhecer, é quando está finalizando a noite. Então, eu preciso passar por ela se eu quiser despertar, senão eu apenas vou acordar e repetir o ciclo, talvez sem tanta consciência. Só que passar a noite escura é lidar com o desconhecido, é lidar com o conflito, é lidar com nossos medos, nossas inseguranças, nossas dificuldades, é entrar numa caverna escura e ousar se sentir com força suficiente para olhar aquilo que se apresenta. E isso nem sempre é agradável, nem sempre é ruim, é lógico que não. Mas o fruto, né, esse fluido, esse sangue líquido que liberta o indivíduo, que traz consciência, ele precisa ser diluído, ele precisa de um processo de transformação. Então, muitas vezes é doloroso, é difícil, requer esforço, requer firmeza no propósito, requer compromisso, e isso é trabalhoso, né? É preciso lapidar, né? Miguel Ângelo, né? Em termos da obra, das esculturas, do mármore, quando perguntam, né, mas como que ele conseguiu fazer esta obra divina? Ele diz que ele não fez, que ele apenas tirou as cascas, né? Não é casca, ele fala de uma forma bonita, mas ele foi lapidando, ele foi tirando, ou vamos falar de uma forma mais simples, né? A cebola você vai desfolhando, a rosa você vai desfolhando, mas você corre os riscos do que esse movimento, dessa mobilização pode trazer. Acho que é como o Papai Noel, né? Depois que você sabe que Papai Noel não existe, por mais que você queira muito, muito acreditar, trazer
de volta aquela imagem não é mais possível. Por quê? Porque se perdeu a inocência, né? Enfim, acho que, eu não sei se eu respondi, Carlos, mas passar pela noite escura, seja paciente, seja o analista, seja quem for, ninguém quer, ninguém gosta, mas é necessário, se nós quisermos ampliar o processo de desenvolvimento da nossa personalidade e do processo de individuação. Obrigada. Obrigado, Maria. Eu acho que foi esclarecedor. A Maria do Desterro, eu vou pedir que você comente brevemente, que a gente está no tempo, alguma pergunta que ela colocou aqui, tá certo? O bate-papo. Você comentou que nem todos os pacientes conseguem fazer essa travessia com sucesso. Gostaria que você comentasse sobre esse processo de morte, se o paciente percebe essa finalização e trabalhar com isso. Acho que Ai, Maria, que pergunta! Isso não se faz, menina. Vejam, é uma infindável, as possibilidades são infindáveis. Tem pacientes que negam até o último momento, tem pacientes que não querem que abordem sobre isso, tem pacientes que trazem isso de forma diferente, indireta ou direta, enfim, a experiência é riquíssima e é vasta para todos que trabalharem e que trabalham dentro de uma unidade de oncologia, hematologia e de transplante. Temos exemplos de toda ordem, vamos colocar assim. Porém, aqueles pacientes que percebem, eles trazem essa temática e nós acompanhamos de acordo com o conteúdo que ele vai trazendo. Para ter uma ideia, assim, rapidamente, por conta do tempo, uma paciente, uma mulher jovem, 20 e poucos anos, ela tinha 3 filhos, e ela percebe que ela que o quadro dela é irreversível, que ela vai morrer. E ela traz essa temática. E um dia ela pede para que eu chame o marido, para que ela possa conversar, eu estando junto, é um pedido que ela faz, para que ela possa conversar e pedir para o marido que os 3 filhos, que ela gostaria que os 3 filhos ficassem com a mãe dela, e não com ele, porque ele também era jovem, e ela não queria que os filhos tivessem uma madrasta, ou que ficassem largados, e etc, né? Então, mas ela não tinha coragem de falar isto diretamente com ele, né? E ela pede, então, e aí a gente vai intermediando essas situações, não saindo na frente, mas acompanhando e partindo do ponto que ela está, né? Mas dando espaço, criando espaço para que ela possa expressar e possa ser testemunha disso, né? Eu ainda um dia, de certo, talvez, desejo, possa escrever um pouquinho de crônicas em relação a essas despedidas. Mas, Maria, não foge, para ser rápida, eu diria, não foge, não importa a temática que o paciente traga, você tem que trabalhar a partir do ponto dele, né? E ir seguindo, e não na frente dele, ok? Desculpe, eu estou preocupada com o tempo. Podemos conversar pessoalmente. Enfim. Maribel? É isso. Maribel, queria agradecer. Várias pessoas aqui também colocaram, né? Maria do Desterro, você colocou que é muito prazeroso, te ouvir, o Silvio também elogiou.
A Maria do Cerro também gostou da tua resposta. Eu também achei bastante... Eu queria agradecer também mais uma vez você estar aqui, para você poder estar junto, né? Eu agradeço sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau, Tá tchau. certo? Então, eu agradeço a todos, a Laura, a Pauline, tá certo? A Ana, que estava aqui, a você, Maria.